Em 2006, uma mulher chamada Rhonda Byrne lançou um livro chamado O Segredo. 30 milhões de cópias vendidas, traduzido para 50 línguas. A Oprah apresentou no programa dela 2 vezes. 2 vezes. Isso transformou a autora em uma multimilionária. O que é, convenhamos, um dado muito conveniente para uma pessoa que vende a ideia de que pensar em dinheiro te traz dinheiro. O livro diz o seguinte, sem muita modéstia: o universo é regido por uma lei física chamada lei da atração. Pensamentos positivos atraem resultados positivos. Pensamentos negativos atraem resultados negativos. Se você está doente, pobre, sozinho ou fracassado, é porque em algum nível você atraiu isso. E se você mudar o que pensa, muda o que recebe. Simples assim. Agora, deixa eu te contar 2 histórias. A primeira. Tem um estudo da Universidade de Toronto, onde pesquisadores acompanharam pessoas que tinham diagnóstico de câncer. Um grupo manteve diários de gratidão, visualizações positivas, acreditou com tudo que ia se recuperar. O outro grupo não foi instruído a fazer nada disso. Adivinha qual foi o resultado? Não teve diferença estatística relevante na taxa de sobrevivência. A segunda história é sobre um homem chamado Morris Goodman. Em 1981, ele sofreu um acidente de avião gravíssimo. Os médicos disseram que ele jamais voltaria a respirar sem aparelho. Ele disse que voltaria a andar. E voltou. Essa história está no livro da Rhonda Byrne, como prova absoluta da lei da atração. Agora me diz, por que você sabe o nome do Morris Goodman, mas não sabe o nome das centenas de pessoas que acreditaram com a mesma força, visualizaram com a mesma intensidade e não voltaram a andar? Porque ninguém escreveu livro sobre elas. Esse é o primeiro problema com a lei da atração. Não é que ela não funciona nunca, é que a narrativa só arquiva os sucessos. Os fracassos somem. E quando você pergunta por que eles somem, a resposta é sempre a mesma: porque a pessoa não acreditou direito. É essa estrutura que a gente vai desconstruir hoje. Não para te deixar cínico, mas para te deixar mais inteligente sobre o que você decide acreditar. A lei da atração não foi inventada por Rhonda Byrne. Ela só encontrou um jeito de empacotar uma ideia que existe há pelo menos 2000 anos e vender como se fosse nova. Vamos voltar um pouco no tempo. No século II, existe um conjunto de textos chamado Corpus Hermeticum, atribuído a uma figura semilendária chamada Hermes Trismegisto. A ideia central? O universo é mente. Tudo o que existe é pensamento manifestado. A consciência humana, por ser feita do mesmo material que o cosmos, tem o poder de influenciar a realidade. Você já viu isso em forma de meme na internet. No século XIX, nos Estados Unidos, surge um movimento chamado Novo Pensamento. Figuras como Phineas Kimby e Ralph Waldo Emerson começam a popularizar a ideia de que a mente tem um poder curativo e criativo direto sobre a matéria. Kimby acreditava que todas as doenças eram causadas por crenças erradas. Trocava a crença, curava a doença. Soa familiar? Em 1910, um sujeito chamado Wallace Wattles escreve A Ciência de Ficar Rico. Literalmente, esse é o título. Ele diz que pensar de um certo jeito reorganiza o universo a seu favor. Depois vem Napoleon Hill, em 1937, com Pense e Enriqueça. Mais de 100 milhões de cópias vendidas. Percebe o padrão? A ideia não muda muito. O que muda é a linguagem de cada época. No século II, era cosmologia hermética. No século XIX, espiritualismo americano. No século XX, psicologia do sucesso. No século XXI, é vibração, energia, manifestação e quantum. Porque colocar a palavra quântico em qualquer coisa faz a ideia parecer científica para quem nunca estudou física. E por que essa ideia nunca morre? Porque ela resolve um problema emocional muito real. O ser humano precisa de agência. Precisa acreditar que tem algum controle sobre o que acontece com ele. Viver com a consciência plena de que boa parte da sua vida é determinada por fatores que você não controla, onde nasceu, em que família, em que economia, é insuportável. A lei da atração oferece uma saída. Você controla tudo. Basta pensar certo. Essa é uma mentira confortável.
E mentiras confortáveis sempre vendem melhor do que verdades desconfortáveis. Aqui a gente precisa ser honesto. Tem psicologia real por baixo de parte do que a lei da atração descreve. O problema não é que ela inventou tudo do nada. O problema é que ela pega fenômenos reais e pequenos e generaliza para uma lei cósmica universal. Vamos ao que a ciência realmente diz. Primeiro, o viés de confirmação. Seu cérebro não processa toda a informação disponível, ele filtra, e filtra com base no que você já acredita. Se você acredita que vai conseguir um emprego, presta mais atenção nas evidências de que é capaz. Se acredita que não vai conseguir, foca nos obstáculos. Isso é real, é neurologia básica. O dinheiro não foi atraído pelo universo. A oportunidade já existia e entrou no seu campo de atenção, porque você estava procurando. Segundo, o efeito Pygmalion, a profecia autorrealizável. Quando professores acreditam que um aluno tem potencial, eles investem mais atenção, encorajam mais, e o aluno desempenha melhor. Mas percebe o que está acontecendo aqui? O mecanismo é o comportamento, não é o universo captando a sua frequência. A crença muda a ação muda o resultado. Terceiro, o sistema ativador reticular, o famoso RAS. É o filtro de atenção do seu cérebro. Comprou um carro vermelho? De repente, você vê carros vermelhos em todo lugar. Eles não apareceram do nada, você só começou a notar. Junta tudo isso, existe um mecanismo real onde acreditar com clareza em um objetivo muda como você age e como percebe o mundo. O problema é quando você retira o mecanismo e substitui por magia. Porque quando você diz o universo vai trazer, você está terceirizando para o cosmos o trabalho que é seu. E aí, quando não funciona, entra um sistema de culpa. Você não acreditou direito, tinha bloqueios energéticos. O produto nunca falha, o usuário sempre falha. Agora vamos falar de algo que raramente aparece nessa conversa. A lei da atração é perfeitamente funcional para o capitalismo. Isso não é teoria da conspiração, é uma estrutura. O sistema em que vivemos tem um problema de legitimidade. Por que algumas pessoas têm tanto e a maioria tem tão pouco? Se a resposta for estrutural, gera revolta, gera demanda por mudança. A lei da atração resolve isso de forma elegante. Se a realidade é criada pelos seus pensamentos, então quem é rico pensou certo. Quem é pobre pensa errado. Não há sistema para transformar, só indivíduos com mentalidades inadequadas. Isso é uma ideologia que estabiliza o sistema. Paulo Freire diria que é uma pedagogia do oprimido invertida. Em vez de conscientizar o oprimido sobre as estruturas, você o convence de que a opressão é uma escolha vibracional, e o mercado adora isso. 50 bilhões de dólares por ano em autoajuda. Porque quando a vida fica difícil, a demanda por narrativas de controle dispara. O cinismo que eu tenho não é com a espiritualidade, é com o mercado que pega uma ansiedade humana legítima, embrulha em pseudociência e vende por R$ 300 num curso. A lei da atração, quando levada a sério, faz dano real. Não é abstrato. São danos documentados. Primeiro, a positividade tóxica. Otimismo funcional reconhece a dificuldade e decide agir. Supressão emocional nega a dificuldade. Dizer para alguém de luto para focar no positivo não é ser espiritualizado. É pedir para a pessoa não processar uma perda. E emoções não processadas acumulam e voltam piores. Segundo, o pensamento mágico na saúde. Pessoas recusando tratamentos médicos para câncer porque a mentalidade positiva seria suficiente. Diabéticos parando a insulina após manifestar a cura. Isso não é caricatura, está nos registros médicos. Terceiro, a paralisação por perfeição vibracional. Se qualquer dúvida bloqueia a manifestação, você começa a monitorar seus pensamentos obsessivamente. O medo vira autossabotagem, a ansiedade se torna crônica. Pessoas se sentindo culpadas pela própria depressão, como se a doença fosse uma falha espiritual. Então, o que sobra? Quando você tira a pseudociência quântica e a embalagem toda, o que é genuinamente útil? Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos, sem nenhuma metafísica especial. Epicteto era um escravo, não tinha controle sobre quase nada, e a filosofia dele era simples. Existe o que está em seu poder e o que não está. O que está no seu poder? Suas intenções, seus esforços, suas respostas. O que não está? O resultado final, o acaso, a economia, a biologia.
Isso é diferente de você controla tudo pelo pensamento. Você controla sua parte e só sua parte. O estoico age com intenção total e aceita o resultado, incluindo o fracasso e a dor, porque sabe que o resultado não era totalmente dele. O praticante da lei da atração age e, quando fracassa, precisa encontrar um culpado interno, um bloqueio vibracional. Qual dos dois sistemas te deixa mais humano? Tradições como o budismo ensinam que o apego ao resultado é a fonte do sofrimento. O Bhagavad Gita diz que você tem direito à ação, mas nunca aos frutos dela. Essas tradições são mais antigas, mais sofisticadas e muito mais honestas do que qualquer livro de manifestação. Vou terminar com uma pergunta que não tem resposta confortável. Por que a lei da atração continua vendendo tanto, mesmo com todas as evidências contra ela? A resposta honesta é que ela não vende um método, ela vende uma relação com a incerteza. Viver é incerto. Qualquer coisa pode acontecer amanhã. A realidade não é administrável na escala que a gente gostaria. A lei da atração oferece a ilusão de que você está no centro absoluto do seu destino. A alternativa, que é aceitar o acaso, a finitude, a injustiça, exige uma coragem que ninguém te ensina a ter. Albert Camus chamava isso de salto filosófico. Quando a realidade pesa demais, o ser humano salta. Para a religião, para a narrativa consolatória, para a lei da atração. E eu não estou dizendo que saltar é errado, mas saltar sem saber que está saltando é perigoso, porque você pode passar a vida inteira dentro de uma narrativa desenhada por alguém que lucrou com ela e nunca saber o que encontraria se tivesse ficado com os pés no chão. O que fica no final não é um veredicto, é uma pergunta que só você pode responder. Você quer conforto ou clareza? Porque às vezes, eles custam caro demais para existir juntos no mesmo lugar.